Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia, amáveis amigos, irmãos presentes e os que estão em outras nações, reunidos em diferentes igrejas, diferentes congregações, ministros e irmãos. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entendê-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler nesta ocasião em São Lucas, capítulo 19, versículos 41 ao 44, aonde nos diz da seguinte maneira: E tendo chegado perto da cidade, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: Ó, se tu tão somente conhecesses, pelo menos neste teu dia, o que é para a tua paz. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque virão dias sobre ti, quando os teus inimigos te cercarão com trincheiras e te sitiarão, e por todas as partes te estreitarão, e te derrubarão na terra e os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é conhecendo o tempo da visitação de Deus para evitar os juízos que virão. É muito importante o conhecimento. O conhecer é tão importante que a Escritura diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio, e porque esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E então, no mesmo capítulo 4 de Oséias, versículo 14 diz: Não castigarei as vossas filhas quando fornicarem, nem as vossas noras quando adulterarem, porque eles mesmos vão ir com prostitutas e más mulheres e sacrificam. Portanto, o povo sem entendimento cairá, seja para indivíduo ou para um povo. A falta de conhecimento o faz perecer, o faz cair. Se requer o conhecimento para evitar a destruição. E agora, vendo aqui, as coisas que aconteceram a Israel, vejam o que nos diz. Deus, através do profeta Moisés, com relação à situação de Israel em seus dias, quando os levava pelo deserto. O capítulo 29, versículo 4 ao 5 diz: Mas
Deuteronômio 29, 4 e 5. Até hoje, o Senhor não nos deu coração para entender, nem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir. Isto é o que disse Moisés, que acontecia com o povo. Por isso Jesus diz que tinham, tendo ouvidos, não ouviam, e tendo ouvidos, não escutaram. Se requer escutar para obter conhecimento e poder ver as coisas que devem ser vistas no tempo que a pessoa está vivendo. E, relacionado a Deus e o seu programa, necessitamos conhecer. Cristo aqui nos disse, na leitura que tivemos no princípio, que não conheceram o dia da sua visitação. É importante conhecer o tempo em que a pessoa está vivendo, o tempo conforme o programa de Deus, para o tempo correspondente, porque para cada tempo, para cada geração e para cada era ou dispensação, Deus tem um programa para realizar. E este é o programa que todos devemos conhecer, para assim conhecer a Deus manifestado no tempo correspondente, porque Deus visita ao seu povo. Esta visitação de Deus ao seu povo é a visita mais importante que a raça humana recebe a cada certo tempo, como aconteceu com Abraão, o qual havia tido muitas experiências de encontros com Deus, em sonhos, também em uma luz, mas um dia, ali no capítulo 18 de Gênesis, ele estando no calor do dia, digamos de 11 às 12 do meio-dia, estando ele ali na porta da sua cabana, ele viu 3 pessoas que se aproximaram e ele reconhece que são seres de outra dimensão. Se aproxima deles, lhes convida para a sua casa, se prostra diante de um deles, de Elohim, e lhes diz que se detivessem ali em sua casa, porque para isso estavam passando por ali. Logo então, ele assume a responsabilidade de seus visitantes e lhes oferece que se assentem sobre uma árvore. E ali estavam tranquilos, e que ele ia lhes trazer comida, almoço. Porque para isso é que algumas pessoas chegam na hora do almoço para visitar algumas pessoas. E se o fizer muitas vezes, a pessoa então diz, já sei para que você veio. Não vem outra hora, mas vem na hora de comer. Vejam, Deus chegou a ele na hora do almoço, para Abraão. E Abraão, pois sabe que se chega na hora do almoço, pois para isso veio, para almoçar. Eu sei, vamos ler. Capítulo 18 de Gênesis.
le apareció Jehová lhe apareceu Jeová no Sinar, nos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da sua tenda, no calor do dia. Sempre a porta entra, passa um ventinho e a pessoa se refresca. Se supõe que o lugar é mais fresco porque é onde o vento corre, a brisa corre. O que indica também que era tempo do verão. E tempo de verão também é tempo de colheita. E tempo de colheita é o tempo mais importante. É o tempo da alegria, porque a colheita foi boa. Quando Cristo fala da vinda do reino, diz que quando vejamos acontecer essas coisas, saibamos que o verão está perto. Ou seja, o tempo da colheita. Ele alçou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam junto a ele. E quando os viu, saiu correndo da porta da sua tenda para recebê-los, e se prostrou em terra. Um homem de 99 anos sai correndo para receber 3 personagens muito importantes. E vejamos. E disse: Senhor, você reconheceu um deles. Senhor, se agora tem encontrado graça aos teus olhos, te rogo que não passes do teu servo. Que se traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo de uma árvore e trarei um bocado de pão e sustentai o vosso coração. Depois passareis, pois por isso tendes passado perto do vosso servo. Eles disseram: faça assim como disseste. Então Abraão foi rapidamente à tenda de Sara e lhe disse: pega rapidamente 3 medidas de flor de farinha e amassa e faça pães cozidos debaixo da farinha e faz bolos. E correu Abraão as facas e tomou a vitela tenra e boa e deu ao criado. E ele se apressou para prepará-la. Pegou também manteiga e leite e a vitela que tinha sido preparada e o colocou diante deles. E ele esteve com eles debaixo da árvore e comeram. Ou seja, que aqui podemos ver Deus visitando o seu amigo Abraão. E isto ocorre quando há visita de um amigo para o seu amigo. Sempre este convite que Abraão fez, sempre os amigos fazem para os seus amigos, para estarem comendo uma comida ou algo parecido ali no lugar aonde eles têm a churrasqueira ou o fogo, o fogão e todas essas coisas, e terem um momento bonito. Agora, como seria Abraão com Deus materializado, com o arcanjo Miguel materializado e com o arcanjo Gabriel materializado, que podiam comer? Isto foi um momento muito glorioso, um encontro de Deus e seus arcanjos com Abraão, o amigo de Deus. E tudo isso chega a ser tipo da visita de Deus à descendência de Abraão, à semente de Abraão, e a semente de Abraão, segundo a carne, Israel, e a semente de Abraão, segundo a fé de Abraão, a fé em Cristo, os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo.
vimos nos dias de Jesus que Deus estava materializado, feito carne em Jesus. O Verbo se fez carne, foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. São João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo que estava com Deus, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o corpo angelical de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical. Agora, havia criado para si um corpo de carne no ventre da Virgem Maria, o qual nasceu e foi chamado Jesus, Salvador, Yeshua, em hebraico. E o anjo Gabriel havia dito à Virgem Maria, e seria chamado Filho de Deus. E agora Deus, habitando em toda a sua plenitude, neste corpo físico, estava visitando o seu povo. Assim como havia visitado Abraão, ali estava visitando ao seu povo e estava comendo com eles, como comeu com Abraão. E então no monte da transfiguração aparece Cristo transformado, glorificado. E ele havia dito, muitos dos que aqui estão não provarão a morte, até que tenham visto ao Filho do Homem vindo em sua glória, vindo com poder e glória, vindo com os seus anjos. São Mateus, capítulo 16, versículos 26 ao 28. Nos diz: porque o que aproveitará o homem se ele ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que recompensa o homem dará por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele pagará cada um conforme as suas obras. Na verdade, eu vos digo que tem alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. E agora, no capítulo 17, lhes mostraria a ordem da vinda do Filho do Homem em seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou, capítulo 17 de São Mateus, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, o seu irmão, e os levou em particular a um monte alto, e se transfigurou diante deles. E resplandeceu o seu rosto como o sol. Lembrem-se que a sua vinda será como o sol. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Para os que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. E também, no Salmo 80, Salmo 80 também nos diz: ó pastor de Israel, escuta, tu que pastoreia como ovelhas a José, que estás entre querubins, resplandece. Desperta o teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés, e venha nos salvar. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto
e seremos salvos. Podem ver? E como resplandece o rosto do Senhor? Como o sol. Assim está também em Apocalipse. Segue dizendo, Jeová, Deus dos exércitos, até quando mostrarás tua indignação contra a oração do teu povo? Lhes deste de comer pão de lágrimas e a beber lágrimas em grande abundância. Nos colocaste por escárnio aos nossos vizinhos e os nossos inimigos burlam entre eles. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A vinda do Senhor é como o sol nascente. Em Oséias também nos diz algo. Capítulo 6. Versículo 1 em diante diz: Vinde, tornemos a Jeová, porque Ele arrebatou e nos curará, feriu e nos sarará, nos dará vida depois de 2 dias. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. E conheceremos, vem? Aqui entra o conhecimento, e conheceremos, e prosseguiremos em conhecer a Jeová. Ou seja, conhecerão neste tempo e prosseguirão em conhecer. Continuarão recebendo conhecimento através do ensinamento. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, nos diz que haverá um conhecimento muito grande na terra. Abacuque nos diz, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Também Isaías nos diz que a terra será cheia do conhecimento de Jeová. Este conhecimento vem através da palavra revelada para este tempo final. Agora segue dizendo, em Oséias capítulo 6, versículo 13, conheceremos e prosseguiremos em conhecer a Jeová, como a alva está disposta a sua saída, como a alva, como a manhã. Portanto, o sol da manhã, o sol nascente, o sol que sairá pelo leste para Israel, que será a vinda do Senhor, a vinda do Messias, como o sol de justiça. E virá a nós como a chuva tardia e temporã à terra. Assim que podemos ver este quadro da vinda do Messias, prometida para Israel, a qual será de luz para Israel. Como diz Isaías, capítulo 60, versículo 1 em diante. Levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória de Jeová nasceu sobre ti. Isto é, a vinda do Messias para Israel. Mas primeiro, a vinda do Senhor está prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo,
vindo com todos os santos que partiram, ressuscitando-os em corpos glorificados e aparecendo aos crentes que estarão vivos neste tempo final. E quando nós os vejamos, seremos transformados. Porque a vinda do Senhor é para a ressurreição dos crentes que morreram fisicamente e para transformação dos crentes que estiverem vivos neste tempo. Vejam, Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder pelo qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para realizar a ressurreição dos crentes nele que morreram. Ele o mostrou quando ressuscitou a Lázaro e quando também ressuscitou ao filho da viúva de Naim, ou em Naim, a cidade de Naim. Os que viram este milagre disseram: Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. Esta é a forma de Deus visitar o seu povo. Quando Deus levanta um profeta em meio ao povo, Deus está nesse profeta, nesse homem, visitando ao seu povo. Deus estava visitando o seu povo em e através de Jesus. E Deus visitou parcialmente o seu povo através dos diferentes profetas, os quais então foram tipo e figura da maior visita que Deus realizaria com o seu povo Israel, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Esta foi a maior visita. E sempre a visita de Deus tem sido dessa forma. Por exemplo, temos o caso da promessa de Deus. Abraão. A promessa de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículos 12 em diante diz: mas ao pôr do sol veio o sono a Abraão, e eis que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então Jeová disse a Abraão: tenha por certo que a tua descendência morará em terra alheia, e será escrava ali, e será oprimida 400 anos. Mas também a nação a qual eles servirão, eu julgarei. E depois disto sairão com grande riqueza. E tu irás aos teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E na quarta geração voltarão para cá, porque ainda não chegou ao cume a maldade do amorreu até aqui. E agora, a promessa foi que a descendência de Abraão seria escrava por 400 anos, o qual aconteceu. Mas vejam então
Deus envia Moisés. Quando Moisés já tinha 80 anos. Capítulo 3 do Êxodo diz: apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou até Horebe, o monte de Deus. E lhe apareceu o anjo de Jeová em uma chama de fogo, em meio a uma sarça. E ele olhou, ele viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: eu vou virar agora para lá e verei essa grande visão. Por que causa a sarça não se queima? Jeová, vendo o que ele iria ver, o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, terra santa é. E disse: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Então Jeová lhe disse: bem tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores, pois eu tenho conhecido suas angústias. E eu desci para os livrar da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e larga, terra que flui leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eveu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu e do Cananeu. E agora, vejam, Deus disse: eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. Isto é Deus visitando a Israel e o Egito, e o visitaria através de Moisés. O clamor, pois, dos filhos de Israel chegou diante de mim, e tenho também visto a aflição com a qual os egípcios os oprimem. Vem, portanto, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito ao meu povo, os filhos de Israel. E agora Deus diz que havia descido para livrá-los, e então estava enviando um homem para que os livrasse, porque Deus irá neste homem, visitando o seu povo. Deus estará velado dentro deste homem. Portanto, não será o homem atuando, mas Deus atuando através de um homem. É o poder de Deus e a presença de Deus em Moisés para a liberação do povo, visitando assim a seu povo. Diz: então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu estarei contigo. Aí está a garantia: vai, porque eu estarei contigo. Isso te será por sinal que eu te enviei. Quando tiver tirado do Egito ao povo, servireis a Deus sobre este monte. Moisés disse a Deus: eis que eu vou chegar aos filhos de Israel e vou lhes dizer: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes responderei? E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Além disso, Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Jeová, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial por todos os séculos.
vai reúne los ancianos e reúne os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, he visitado, vos tenho visitado. Em verdade, vos tenho visitado e tenho visto o que vos fazem no Egito. E agora vejam, o próprio Deus estava dizendo: e vos tenho visitado. Deus estava visitando ao seu povo através de um homem, através de um véu de carne. Deus se vestiu de um véu de carne, temporariamente, para visitar o seu povo. Assim é como Deus visita o seu povo. E esta é a visitação divina para o seu povo, descendente de Abraão, segundo a carne, e também para a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, segundo a fé, através da fé em Cristo, são filhos e filhas de Abraão, todos os crentes em Cristo. Portanto, de era em era, de etapa em etapa, Deus, através do seu Espírito, tem estado visitando o seu povo, de era em era, através de um mensageiro que enviou em cada era, através do qual falou, trouxe a mensagem correspondente para o tempo correspondente, para a era correspondente, e recolheu os escolhidos do tempo correspondente com esta mensagem. E então, mais adiante, se abre outra era, outra etapa da igreja. Deus envia outro mensageiro, e neste mensageiro, Deus vem em Espírito Santo, falando ao povo, chamando aos seus filhos, trazendo-os para que formem parte do corpo místico de Cristo. Temos tido estas visitações através da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. A última que se teve foi na América do Norte, na sétima etapa da igreja, o Senhor Jesus Cristo refletida, representada na igreja de Laodiceia, da Ásia Menor, a qual representa a sétima era da igreja. E ali o pastor desta igreja representa ao sétimo mensageiro da sétima etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. O reverendo William Branham, Cristo, em Espírito Santo, esteve visitando a sua igreja e mostrando-lhe o seu poder através das maravilhosas obras de poder que foram feitas sob o ministério do reverendo William Branham. Foi uma visita muito grande de Jesus Cristo em Espírito Santo à sua igreja. Os que o entenderam foram abençoados. Os que não entenderam perderam a bênção da visita do Senhor Jesus Cristo à sua igreja nesta etapa que correspondia ao território norte-americano, e daí se estendeu para outras nações, porque sempre a bênção surge em um território e do território se estende para outros territórios. Já temos visto que Cristo visitou a sua igreja de era em era, em Espírito Santo, através de diferentes véus de carne. Mas, todavia, resta uma visita de Jesus Cristo à sua igreja,
Esta é a última visita. E depois dessa visita, ou em meio a essa visita, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. E então se estará, depois de transformados, se estará uma curta temporada de 30 a 40 dias, assim como aconteceu com Jesus Cristo e os que ressuscitaram com Ele. Os santos do Antigo Testamento estiveram uns 40 dias aparecendo-lhes aos seus familiares e Cristo aos seus discípulos. De vez em quando lhes aparecia e então se foram ao céu. O rapto de Jesus Cristo com os santos do Antigo Testamento, o qual foi uma despedida triste para os seus discípulos, porque eles queriam que ele ficasse com eles, mas ele tinha que ir ao céu, se sentar no trono celestial, à destra de Deus, porque ele recebeu o reino celestial, recebeu o trono celestial, como ele havia dito. Ele disse que se assentaria à destra de Deus no céu. Portanto, ele se assentou. E por isso ele disse também, em São Mateus 28, versículos 16 ao 20, todo o poder me é dado no céu e na terra. Todo o poder de Deus está em Cristo. Algumas pessoas poderão pensar, Deus ficou sem poder então? Porque deu todo o seu poder. Não. Por quê? Sendo Jesus Cristo em seu corpo angelical, a imagem do Deus vivente em corpo angelical de Deus, e sendo Jesus Cristo em seu corpo de carne, a semelhança física de Deus, Deus está dentro de Cristo. Está em Jesus Cristo em toda a sua plenitude, governando através de Cristo, através de seu corpo angelical e o seu corpo físico glorificado, sentado no trono, governando toda a criação. E ele, em Espírito Santo, tem estado em meio à sua igreja e tem feito estas visitas grandes, onde impactou o cristianismo de era em era. Ele disse, capítulo 28, versículo 20, São Mateus, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E porquanto tem estado em meio à sua igreja, teve estas manifestações e visitas especiais à sua igreja, em cada etapa correspondente, onde impactou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso tem sido para se reproduzir de era em era, em filhos e filhas de Deus. É esse o tempo da vida na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como em certa época do mês, a mulher, a qual representa Cristo, tem um tempo onde pode gerar vida nela. Neste tempo, este tempo representa estas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que chegam a ser o tempo da vida para se reproduzir Cristo através da sua igreja, onde semeia a semente da palavra e se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. É
Uma época muito importante, onde é conhecido como os avivamentos que a igreja teve através da sua história. E agora, o maior despertamento, o maior avivamento que a igreja do Senhor Jesus Cristo tenha tido, está prometido para este tempo final, o qual estremecerá o mundo, o qual será para a igreja noiva e impactará as virgens insensatas e ao mundo inteiro. E também os judeus verão isto e dirão: este é, ou isto é, o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. Isso será a vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse, capítulo 10. Este será a maior visita e vem com o título de propriedade. Vem com o livro que estava sellado com 7 selos, com o livro que estava selado com 7 selos já aberto, porque eu tomo em Apocalipse capítulo 5, o abro em Apocalipse capítulo 6, e no capítulo 8 abre o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. Este mistério será aberto na terceira etapa. Será aberto na visita de Cristo à sua igreja, neste tempo final, para lhe dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este 7º selo é a vinda do Senhor, o qual lhe será revelada à sua igreja neste tempo final, para a transformação e o arrebatamento, ou rapto, dos crentes em Cristo. Cristo descendo do céu em Apocalipse, capítulo 10, e clamando como quando o leão ruge. Veja que ele tem também o seu rosto, como o sol, porque assim está prometida a vinda do Senhor, como o sol de justiça. E ele, descendo do céu, com o livrinho aberto, é a maior notícia de bênção para todos os crentes em Cristo. Capítulo 10 do Apocalipse diz: eu vi descer do céu outro anjo forte. Este é Cristo, envolto em uma nuvem, com um arco celeste, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol. Podem ver? A vinda de Cristo está representada no sol nascente. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Esses são os símbolos da sua vinda e as características que terá sua vinda. Tinha em sua mão o livrinho aberto. Este livrinho é o livro que está selado com 7 selos à destra de Deus, em Apocalipse capítulo 5. Este é o livro da vida do Cordeiro, onde está escrito o meu nome, e o de quem mais? O de cada um de vocês também. É o livro da redenção. É o livro que Adão teve e perdeu o direito de tê-lo e regressou à destra de Deus. É o livro onde estão todos os filhos e filhas de Deus,
que Deus concretizaria, que Deus teria. E já o nome deles, já o tem ali, de antemão, antes de trazê-los a essa terra, em carne humana. E isto se reflete também nos pais que, antes de terem os seus filhos, já têm os nomes para os seus filhos. E mesmo antes de se casarem, já têm em sua mente: quando eu me casar, vou colocar o primeiro o nome, o segundo tal nome. E a menininha também escolhe os nomes das menininhas, muitos pais, para já o ter de antemão. Porque quando nascerem, já de alegria, não venham a saber qual nome colocar. Ou pode ser por não saberem qual nome colocar e ter uma pressa, colocar então um nome que não convenha. Agora vejamos. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Este é o livro da vida do Cordeiro. Este é o título de propriedade. E ao Deus tê-lo em sua mão, significa que Deus é o dono de toda a criação. Mas vejam isso que diz aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, Deus havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Constituiu o quê? Herdeiro de tudo. E este título de propriedade é o título de toda a herança divina. É o livro da vida. Portanto, o que tem este livro é herdeiro de tudo. E agora, este livro Adão tinha. Por isso Adão era o herdeiro do planeta Terra. Mas ele foi tirado. Porque vendeu a bênção. O diabo a tirou, mas não pôde tirar-lhe o livro, o título de propriedade. Por isso Deus disse: para que não venha e alargue a sua mão e tome da árvore da vida, então o tirou fora do jardim, porque se comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, vê o título de propriedade, então ficava nas mãos do governo do reino das trevas. E o que isso significaria? Que todos os filhos do maligno também viveriam eternamente. E se tão curto tempo, comparado com a eternidade, que o diabo terá de existência, é tão incômodo, como seria eternamente? Assim que Deus tirou Adão do jardim do Éden e a Eva, e a árvore da vida ficou protegida por querubins com espadas de fogo que Deus colocou ali. A árvore da vida é Cristo. E agora, os crentes em Cristo estiveram comendo da árvore da vida e, consequentemente, garantiram a sua vida.
sua alma a semearam com Cristo na vida eterna. Ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. E agora, este título de propriedade, ao Cristo tomá-lo, o qual é o herdeiro. Vejamos aqui. Sempre aos domingos temos escola bíblica. Por isso aqui, buscar por diferentes lugares na Bíblia para encontrar as Escrituras. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. Em diante diz: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Estes são filhos de Deus. Mas veja o versículo 9 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. O que tem o Espírito de Cristo, pois é de Cristo. Pois não recebeste, versículo 15, não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito é testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. E agora, Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A tudo que Cristo é herdeiro, também os crentes em Cristo são herdeiros. Por isso, ele herdou o título de propriedade. Ele toma o título de propriedade, o abre no céu e depois o traz à terra, à sua igreja, para o qual terá um instrumento na terra, ao qual entregar o título, para que o faça saber à sua igreja todo o conteúdo desse título de propriedade, para que se faça carne também em sua igreja. Portanto, este título de propriedade o terão os herdeiros, herdeiros e co-herdeiros, para o receber em forma de mensagem no tempo final, o qual dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim é como se fará carne este título de propriedade em cada crente. Vamos ver como se fará carne naquele que o recebe. E o que o recebe no que o recebe estarão representados todos os crentes em Cristo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge. E tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Aí já está, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao tomar o título de propriedade. E, portanto, recebe todos os direitos de toda a criação. Por isso, quando no capítulo 5 de Apocalipse, o ancião diz a João, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
o qual venceu, para tomar o livro e abrir os seus selos. Quando João olhou, ele viu um cordeiro. Viu a Jesus Cristo, o qual conhecia como o Cordeiro de Deus, mas o ancião estava vendo a Jesus Cristo como leão da tribo de Judá. Muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz, para realizar sua obra de reclamação. Clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. A voz de Cristo falando como leão, como rei. Já não falando como falou nas 7 eras da igreja. Quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não será mais. Acaba a etapa onde Cristo está com o seu sangue, fazendo intercessão no céu. Se termina essa etapa aí, já ele sai do trono de intercessão para realizar outra parte do programa divino. Já não haverá sangue no propiciatório para limpar de pecado as pessoas que desejem obter o perdão de pecados e serem limpos de todo pecado. Já terá terminado essa etapa. E os que depois queiram buscar a Deus, e mesmo as virgens sensatas que não têm azeite em suas lâmpadas, terão que passar pela grande tribulação, onde os juízos divinos estarão sendo derramados sobre a terra. Segue dizendo: mas que nos dias da voz do 7º anjo, versículo 7, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E agora lhe é dada a ordem a João, o apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja e daquele que tomará o livrinho no último dia, na vinda do Senhor. Vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe que ele me desse o livrinho. E ele me disse: vejam que é o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade de toda a criação, o título de propriedade da vida eterna. Fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. Te amargará o ventre, mas na tua boca será doce, como o mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel,
Mas tendo-o comido, amargou meu ventre. Y él me dijo, E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. y ahora el que se come el librito, E agora o que come o livrinho, luego tendrá então terá el ministerio o ministério profético para profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E o ministério profético que estará para este tempo, trazendo as profecias de todas as coisas que devem acontecer em breve, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, está aqui. Segue aqui. E então versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse. E darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé, diante do Deus da terra. Se alguém quer lhes causar dano, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. Fogo é a palavra. E se alguém quer lhes causar dano, deve morrer da mesma maneira. Estes têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova nos dias da sua profecia. E eles têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a praga, quantas vezes quiserem. Este é o ministério do que come este livrinho, que é Cristo, o anjo do pacto, lhe entrega para que profetize sobre muitos povos, línguas, nações, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E Cristo estará com ele, como esteve com Moisés. Será um profeta como Moisés. Será um profeta como o profeta Elias. Será um profeta como Jesus. Então, no versículo 15 em diante, diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo chegará a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus, em seus tronos, se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és, e que eras, e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Se iraram as nações, e veio a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o seu nome, os pequenos e os grandes, e de destruir os que destroem a terra. O templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo. Isto nos fala do juízo para o mundo, para o reino dos gentios. Nos fala da pedra não cortada de mãos, que é Cristo, em sua vinda, onde fere a imagem nos pés de ferro e de barro cozido. Ou seja, o reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E diz: e os esmiuçou. E aquela pedra foi feita um grande monte, que encheu toda a terra. Cristo, com o seu reino, enche toda a terra, porque ele é o herdeiro
dos céus e da terra, consequentemente ele é herdeiro desta terra como filho do homem, herdeiro ao trono de Davi, como filho de Davi, herdeiro de todas as coisas dos céus e da terra. E o seu reino será literalmente estabelecido na terra e cobrirá o mundo inteiro. Neste reino é que haverá paz permanente. Enquanto isso, se busca a paz temporária. Porque é bom, é boa a paz, ainda que seja temporária, até que chegue a paz permanente, a paz eterna, a qual está muito perto, porque o reino do Messias está muito perto. Mas antes vem uma paz temporária, que será interrompida por uma guerra. Será interrompida, como diz São Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 em diante. Quando disserem paz e segurança, então lhes virá destruição repentina, como as dores à mulher que está grávida, e não escaparão. Mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos tome como ladrão. Esse dia não pode nos pegar de surpresa. A nós, diz São Paulo, porque não estamos em trevas, mas estamos em luz. Na luz de Deus. Na luz da palavra, nos iluminando o entendimento, conhecendo o tempo em que vivemos, o tempo da visitação de Deus, a sua igreja, para evitar o juízo divino que virá sobre a raça humana. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos de Deus. Porque todos vós sois filhos de luz. Corrijo, filhos de luz. E filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Apenas velemos, sejamos sóbrios. Somos filhos de luz, filhos do dia, filhos de Cristo, que é a luz do mundo, filhos da luz, do reino de luz, do reino de Cristo, que é o reino de luz. Não somos das trevas, não somos no reino das trevas, mas o reino de luz, o reino de Cristo. Portanto, estamos conhecendo o tempo que nos tocou viver para estar em pé diante do Filho do Homem e evitar as coisas que hão de vir. Isso foi o que Cristo disse em São Lucas. São Lucas 21. São Lucas 21, 34 em diante diz: Vede também por vós mesmos, que os vossos corações não se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados dessa vida, e venha de repente sobre vós aquele dia, porque como um laço virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Velai. Velai por quê? Velai pela vinda do Senhor. Vigiar pela vinda do Senhor. Velai, pois, em todo tempo, orando. Velai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão, escapar dos juízos que virão na grande tribulação, de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem. Lembre-se que Cristo, o Filho do Homem, visitará a sua igreja neste tempo final.
E estaremos em pé diante de Cristo em sua visita final à sua igreja. Porque o Filho do Homem virá no reino de seu Pai com os seus anjos. O que foi mostrado lá no Monte da Transfiguração. Cristo glorificado com Moisés e Elias, um de cada lado. Estes são as duas oliveiras. Portanto, na visita de Cristo à sua igreja, aí também estarão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso o reverendo William Branham disse que os milagres são para Moisés e Elias. Este capítulo 21 de São Lucas nos diz, no versículo 27, então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, ficai de pé, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Nossa redenção é nossa transformação, a glorificação de nosso corpo. Isto é a adoção, a redenção do corpo, a qual Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 39, nos fala. E São Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz, não entristeceis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da glorificação, para o dia da nossa transformação. O Filho do Homem está prometido para vir, o qual é Cristo, e está assinalado em São Mateus, capítulo 16, que virá com os seus anjos, como foi mostrado em São Mateus, capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Diz então, capítulo 24 de São Mateus, versículos 30 ao 31. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Esses escolhidos são os 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo. Tem muitas bênçãos para os crentes. Veja o capítulo 27, capítulo 24, versículo 27 de São Mateus. Diz, como o relâmpago que sai do Oriente, ou seja, do Oriente Médio, de Israel, e se mostra no Ocidente. O Ocidente é o continente americano, território do pôr do sol. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Cristo começou no Oriente, lá no leste, na terra de Israel, e tem recolhido a terra, percorrido a terra, desde a terra de Israel, Ásia Menor, Europa, América do Norte, e agora é importante saber onde está Cristo em Espírito Santo, em meio à sua igreja. Em que território? Por isso é tão importante estar conhecendo o tempo da visitação de Deus, para evitar o juízo que virá. É importante saber
conhecer esse percorrido que Cristo teve em meio à sua igreja, através da história ou trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então saber onde se encontra o território, qual é o território onde ele estará visitando sua igreja neste tempo final. Porque aí estará a bênção da presença de Cristo em Espírito Santo. E daí sairá a bênção para outras nações. Sempre houve um território onde ocorreu a visitação de Cristo à sua igreja, através de um mensageiro que ele levantou e através do qual se revelou à sua igreja, nesta visita de Cristo, de era em era, de etapa em etapa. A maior visita está assinalada para este tempo final. Para este tempo final é a maior visita. Portanto, estejamos conhecendo o tempo da visitação de Deus para este tempo final. Não será na primeira era, porque esse tempo já passou. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, tampouco. Nem tampouco na sexta. A sexta foi a era wesleyana. Nem na sétima, tampouco, que foi a era pentecostal. Essas visitas já foram realizadas por Cristo em Espírito Santo através do mensageiro de cada era, a sua igreja. Agora será na etapa de ouro da igreja, a era de pedra angular, que é paralela à era de pedra angular da vinda de Cristo 2000 anos atrás a Israel. Será também paralela à visita de Deus no tempo de Noé, através de Noé. Será paralela à visita de Elohim com seus arcanjos a Abraão. Por isso diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Assim será a visita de Deus neste tempo final à sua igreja e depois ao povo hebreu. Será a visita do Senhor à sua igreja no cumprimento da terceira etapa, onde Ele se revelará à sua igreja e dará fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Esta é a etapa onde o título de propriedade regressa à igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, o segundo Adão, o tem e traz para o compartilhar este título de propriedade e suas bênçãos com a sua igreja. Portanto, estejamos sempre obtendo conhecimento do tempo que nos toca viver, que é o tempo para a visitação de Deus à sua igreja, para trazer todas essas bênçãos que Ele prometeu para sua igreja. É o tempo para o qual há mais bênçãos prometidas para os crentes em Cristo, a tal grau que até a transformação e o rapto estão prometidos para este tempo final, para visitar a visita final de Cristo, o anjo forte, o pacto, o anjo do pacto, a sua igreja. É por isso que é tão importante estar conhecendo este tempo. E por isso é tão importante estar consciente do que Deus prometeu para a sua igreja, para este tempo final. E isto é o que evitará
Isto é o que evitará que tenhamos que passar por esses juízos divinos da grande tribulação. Se por não conhecer vêm problemas, pela falta do conhecimento, pessoas perecem, nações perecem. Com o conhecimento se salvam nações e se salvam pessoas. Se evitam estas calamidades que hão de vir. Se querem ter um quadro aqui curto das coisas que estarão acontecendo, vou ler a vocês aqui um pedacinho. Capítulo 6, versículos 12 em diante do Apocalipse. Estará acontecendo na grande tribulação. Diz, olhei quando abriu o sexto selo. E eis que houve um grande terremoto. E o sol se colocou negro como saco de silício. E a luz se tornou toda como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair. Uma figueira deixa cair os seus figos, quando é sacudida por um forte vento. E o céu se enrolou como um livro que se enrola. E todo monte e toda ilha removeu-se do seu lugar. Por este terremoto, vejam o que aconteceu. E isto é para este tempo final também. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as penhas dos montes, e diziam aos montes e às penhas: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia da sua ira chegou. E quem poderá sustentar-se em pé? E agora vejam o que vem para este planeta Terra. A ira do Cordeiro. Os juízos divinos que cairão sobre a terra. Por isso, este anjo que vem aqui, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz assim: vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno, para o pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E agora vejam, este mensageiro, este anjo, se ele traz o evangelho eterno, ele é um pregador. Se está falando de juízos que virão, da ira, do Deus, a hora da ira, está anunciando os juízos divinos que hão de cair sobre a terra, as pragas que virão sobre a terra, como Moisés foi o que anunciou as pragas que viriam sobre o Egito. Portanto, esta temporada pela qual a terra passará, não a queremos passar aqui. Tem um lugar melhor, ao qual fomos convidados. A ceia das bodas do Cordeiro. Este lugar é o lugar onde estaremos enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Capítulo 19, versículo 9 ao 10 diz, Apocalipse: e o anjo me disse, escreve. O anjo me disse, escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
E me disse, estas são palavras verdadeiras de Deus. Vejam, são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E o chamado está. O chamado final é a ceia das bodas do Cordeiro. Ser convidados à ceia das bodas do Cordeiro. A mensagem é o convite que recebemos para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Eu me prostrei a seus pés para o adorar, e ele me disse, olha, não faça, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que retém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E agora, João quis adorar ao anjo que lhe trazia esta mensagem. Mas o anjo lhe disse, não faça, eu sou conservo teu. Reverendo William Branham disse que este anjo é um profeta. Portanto, é importante estar consciente destas coisas e estar conhecendo o tempo da visitação de Deus para evitar os juízos que virão. Assim como Noé e sua família, os quais estavam conhecendo o tempo da visitação de Deus para aquela ocasião. Eles escaparam do juízo do dilúvio e passaram então a serem os originadores de uma nova geração. Começou uma nova geração com Noé, com a sua família, depois que saíram da arca. Portanto, estejamos preparados, conhecendo o tempo da visitação de Deus, para evitar os juízos vindouros. Estar em pé diante do Filho do Homem, para evitar as coisas que virão. Conhecendo o tempo da visitação de Deus. O maior conhecimento que uma pessoa deve ter é o conhecimento de Deus. E assim, com esse conhecimento, saber o tempo que lhe tocou viver e para que vive nessa terra. É para escutar a pregação do Evangelho de Cristo, recebê-lo como Salvador, ser aspergido com o sangue de Cristo, ser limpo de todo pecado. Para isto é que vivemos nessa terra. E assim fazer contato com a vida eterna e assegurar o nosso futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Eu o recebi como meu Salvador ao escutar a pregação do seu Evangelho e assegurei meu futuro eterno com Cristo em seu reino eterno. Quem mais fez assim? Pois então, evitaremos passar por esses juízos divinos que hão de vir sobre a terra. Porque estamos conscientes do tempo em que estamos vivendo. Continue passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, vocês que estão presentes e os que estão em outras nações, através do satélite Amazonas ou da internet. Continue passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.